E você achou que era a Ari que aparecia aqui hoje, hein? Mas é uma pessoa muito mais bonita, muito mais legal, muito mais simpática e muito mais carismática que a Ari. Fechou? Vou tentar substituir a minha chefinha da melhor maneira possível. Combinado? Já deixa o like, já se inscreve no canal. Eu sei que você queria que a Ari estivesse aqui, mas a Ari não está aqui e sou eu que estou aqui para te atender. Beleza? Tamo junto, um beijo, um abraço. Vamos falar agora de mercado aqui, já vamos pro gráfico para não ficar de muita conversa. Combinado? Eu disse para vocês que eu não ia ficar de muita conversa, né? Mas eu vou precisar contextualizar vocês aqui do que tá acontecendo, né? Com o mundo, com o nosso Brasilzão aí. E aí eu tava dando uma estudada para trazer aqui para vocês o que a gente tem hoje relacionado ao nosso Ibovespa, tá? Para entender aí os maiores pontos de compra, de venda. A gente vai falar sobre mini índice, mini dólar, a gente vai falar sobre S&P 500, ouro, Brent, vamos falar sobre DXY, Bitcoin, os principais ativos do mundo aí, para vocês ficarem satisfeitos durante a semana e bem atendidos. O que a gente consegue pensar aqui para entender esse cenário um pouco macro da nossa bolsa? A gente consegue entender no primeiro momento aqui, entender por que a bolsa está barata ou por que a bolsa está cara. Um primeiro ponto que eu gosto de olhar, né, sempre vai ser o PL da bolsa. Então hoje a gente tem ali, né, tem um site para a gente olhar o nosso histórico do PL do Ibovespa. E hoje a gente está no PL ali do Ibovespa em real, tá? Já eu vou trazer um pouquinho de alguns detalhes do EWZ para vocês também. A gente está na casa ali de 12,67 vezes lucro, né? Clinton, não sei o que é PL. PL é preço sobre lucro, o preço que está, né, juntando ali o Ibovespa, relacionado ao lucro que essas ações que compõem o Ibovespa estão tendo, né? Então, o PL é o preço sobre o lucro, para a gente entender quantas vezes, relacionado ao preço que está hoje, a gente vai demorar para ter, né, o nosso capital de volta, simplesmente pelos lucros. Então, hoje a gente está na casa ali de mais ou menos 12,67 vezes lucro, né? Um patamar acima da média, né? Quando a gente olha simplesmente a nossa bolsa ali, a média histórica da nossa bolsa, fica na casa de 10,91. Não sei se dá para vocês enxergarem aí, mas 10,91 é a nossa média. Qual que é a lógica? Significa que acima da média, eu provavelmente já não estou barato. Eu estou pelo menos justo, talvez caro, né? E abaixo da média, provavelmente eu estou barato, né? Então eu teria oportunidades melhores quando eu estivesse abaixo da média. Quando a gente teve ali, né, praticamente no final ali, de 2008 para 2009, ali depois de 2021, 2022, 2024, né, foi a última grande oportunidade que a gente teve antes desse rally da bolsa ali de 2025 para 2026. Então, num primeiro momento, a gente começa a entender que o nosso Ibovespa já não está tão barato, tá? Ele já fica ali justo para caro. Claro que a gente consegue olhar aqui, né, e entender que a gente já esteve a 15 vezes lucro, a gente já esteve ali a 18 vezes lucro, então nada impede do Ibovespa subir aí mais 10, 20, 30, 40, 50% aí no curto prazo. Mas, contudo, porém, entretanto, a gente tem que entender o cenário de comprar barato e vender caro. Eu não quero mais me expor ao Ibovespa porque eu estou acima da média. Acima da média, por mais que ele tenha um upside aí, né, de ficar 15 vezes, 18 vezes lucro, não é tão interessante dentro do meu modelo. Eu quero sempre comprar abaixo da média para levar, teoricamente, até a média, né? Se eu já estou acima da média, eu já não vejo tanta assimetria positiva. Calma, eu sei que você quer que eu fale sobre o mini índice, sobre o mini dólar. Eu vou falar, calma, eu só preciso explicar para vocês um contexto macro. Beleza? Então, para a gente entender um primeiro cenário, seria o Ibovespa nessa fase. E com tudo isso, a gente consegue entender também, aliado com o PL do Ibovespa, o nosso índice de sentimento. Cara, sempre traz aqui para vocês e todos os dias eu mostro lá na nossa comunidade de Boss. Inclusive, se você ainda não faz parte, já vai lá para nossa comunidade, tem 30 dias gratuitos, você pode passar no cartão, no Pix, você não paga nada, tá? Você vai colocar os seus dados e vai entrar na nossa comunidade. Se no dia 31 você quiser continuar, você renova. Se você não quiser, não tem problema nenhum. Combinado? A gente está com mais de 500 traders lá, todos os dias trocando essa ideia, trocando informação, tentando agregar um pouco mais na vida de todos vocês. Então vamos olhar o nosso índice de sentimento aqui. Olhando o nosso índice de sentimento, a gente já está ali na parte de otimismo, né? Acima de 0,8, eu entendo que o mercado está otimista, que as pessoas físicas estão otimistas com a bolsa. Claro que a gente está ali em 0,82, né? E ele pode chegar a 0,90, 0,95, até mesmo 1. Então, mas o que eu entendo? Eu entendo que a simetria que tem para subir é menor do que, teoricamente, uma correção no curto prazo. Então, não seria tão inteligente da minha parte
fazer essa exposição. Então, dentro desse cenário, eu prefiro aguardar, porque eu consigo entender que dentro do otimismo, eu já não quero mais procurar por compra. Eu entendo que a minha simetria maior é na ponta da venda. E com isso, eu consigo, né, até montar algumas posições vendedoras. Eu consigo desmontar posições compradas, né, algumas ações que já estão aí esticadas dentro da minha carteira de longo prazo. Eu consigo até mesmo proteger comprando put, vendendo BOVA11, né, comprando dólar também é uma forma de proteção cambial. Então, tudo isso a gente consegue entender nesse primeiro cenário aí, olhando o nosso índice de sentimento. A ideia é que esse indicador fique aliviado, né, e chegue próximo do neutro. Quando ele voltar para o neutro, a gente consegue ter uma simetria novamente a favor da compra, pensando no médio e no longo prazo. Então, o nosso índice de sentimento corrobora com a ideia do PL do Ibovespa ali acima da média. Combinado? A gente também consegue olhar o nosso queridíssimo EWZ e consegue olhar, né, o que é EWZ? A nossa bolsa, né, teoricamente ali dolarizada. E com isso a gente tem ali o PL, né, na casa de 13,2, né? Ainda é mais barato que os Estados Unidos, né? Quase metade dos Estados Unidos, menos da metade dos Estados Unidos. Então, em números absolutos, a nossa bolsa ainda é mais barata do que os Estados Unidos, né? Mas a ideia não é olhar um contra o outro, é você olhar você contra você mesmo pelo passado. Então, aqui a gente está na casa de 13,2 vezes lucro. Isso historicamente é barato ou isso historicamente é caro? Isso é acima da média ou isso é abaixo da média? Vamos dar uma olhada. Quando a gente olha o Brasil em números absolutos em relação ao resto do mundo, a gente ainda está barato. O Brasil ainda é uma das bolsas mais baratas do mundo, olhando o EWZ, né, que seria o benchmark lá para eles. Então a gente está ali 13,2, enquanto ali Filipinas está na casa de 8,92. Todas essas outras empresas aqui, em números absolutos, são mais caras do que o Brasil. Só que a gente tem que olhar pela nossa média. Olhando a nossa média ali nos últimos 5 anos, a gente já está com quase 4 vezes o desvio padrão do Brasil, acima da média. A gente está muito acima da média, olhando ali a parte dos últimos 5 anos. A gente está muito caro, muito esticado. Olhando ali a ideia dos últimos 10 anos, a gente continua caro, né? Continua esticado, só que pouco menos. Olhando uma ideia de 20 anos, aqui também mostra que a gente está bem esticado, bem caro, relacionado ao próprio Brasil. Diferente de outras bolsas, né, que mesmo com PL mais caro do que o Brasil, ainda não estão tão esticadas contra elas mesmas. Então vale a pena a gente ter essa ideia, né, olhar com calma o nosso EWZ para entender se faz sentido nesse momento expor ao Ibovespa ou não, ou se ainda não faz sentido nesse primeiro momento. Mais um ponto para a gente pensar e ter atenção. Agora que eu já falei tudo que eu queria falar da parte macro, né, para mostrar para vocês alguns indicadores, tem outros, né, tem vários indicadores que a gente consegue entender se a bolsa está cara ou barato. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo sobre isso para vocês também, tá? Comenta aqui embaixo se você quer que eu traga esses outros indicadores, se não, não tem problema nenhum. Então vamos olhar um pouquinho do gráfico aqui agora, que é de fato o que vocês querem, né? E a gente consegue entender que o nosso Ibovespa está em um movimento de alta. A gente está formando aqui, né, desde quando a gente fez esse rompimento de topos e fundos ascendentes. E com isso, o ideal é cair para a gente pensar em compra. Inclusive, aqui foi quando o Trump, né, falou que a guerra vai acabar. O nosso indicador AV mostrou para a gente, na hora, a gente estava com a galera da mentoria, né, a gente estava batendo um papo, bem na hora, o Trump fala lá que a guerra vai acabar, e aí eu brinco com eles, né, a guerra acaba exatamente na AV, onde a gente já provavelmente pensaria em novas compras, né, para vir pelo menos testar essa região de topo. Então é aquela história, né, que a notícia sempre vai ser atrasada. Então não vale a pena você ficar muito vidrado em notícia. Se notícia fizesse alguém ganhar dinheiro, jornalista era bilionário. Combinado? Então vamos lá. O que a gente consegue olhar pelo nosso Ibovespa? Eu quero esperar que ele caia para eu poder comprar. Olhando aqui o nosso MACD, a gente até está tendo uma divergência de baixa, que pode corroborar ali com a parte macro, né, do EWZ, do IBOV, do PL, de entender que está esticado, que não está esticado, entendendo que o preço está subindo, enquanto o nosso indicador está caindo. A gente até tem uma ideia que esse fundo aqui, né, pode ser testado ou superado em algum momento, porque ele está mais forte do que a última região de fundo, né? Do que a última região de fundo. Clinton, não estou entendendo nada sobre MACD. Tem vídeo no canal explicando sobre MACD. Clinton, você pode atualizar esse vídeo do MACD? Se você também quiser que eu atualize o vídeo do MACD para vocês aqui do YouTube, deixe um comentário que semana que vem eu trago um vídeo explicando do zero o MACD para vocês. Combinado? Então, o Ibovespa, mais ou menos, a gente já consegue entender uma divergência de baixa. Ponto negativo para essa divergência. Nós não temos região de possível parada do preço vendedora, tá? A gente está em máxima histórica no Ibovespa em real. Dolarizado não tá, mas em real tá. E com isso a gente não opera simplesmente uma divergência. A gente precisa, de fato,
ter uma região como possível ponto de parada do preço para, de fato, validar a nossa região. A divergência nada mais é do que um gatilho dentro da nossa região. Então, se eu tenho gatilho e não tenho a região, eu não consigo fazer nada. Eu preciso primeiro ter a região e depois ter o meu gatilho. Beleza? Vamos lá para o nosso índice futuro. Nossas regiões para o nosso queridíssimo índice futuro. A gente consegue entender que, olhando um tempo gráfico maior, né, como um tempo gráfico aqui de 60 minutos, a gente consegue entender que o ponto é comprador, topos e fundos ascendentes. Então, com isso, eu tenho o primeiro ponto de compra pelo nosso modelo, 198,360, até mais ou menos 197,400. Clinton, quase 1.000 pontos de região. Isso, a região de fato está grande, tá? O índice hoje, 1% do índice a 200 mil pontos são 2.000 pontos. É diferente de 1% do índice lá a 100 mil pontos, né? Que eram apenas 1.000 pontos. Então a volatilidade está um pouco maior, porque hoje a gente está em quase 200 mil pontos aí. Combinado? Então, o que a gente tem para olhar aqui? 198,360 até 197,400 é a nossa primeira região de interesse comprador. Segunda região de interesse compradora para o nosso índice futuro, 195,370 até 194,400. O que a gente tem? Olhando o gráfico de 5 minutos, o movimento já está tentando inverter o fluxo. Então, nos 5 minutos, a gente tem regiões vendedoras, tá? A gente perdeu essa região de baixa, né? Essa pernada, toda a pernada válida, tocou na nossa regiãozinha e mais uma vez o preço sentiu. O ideal é, se ele continuar caindo, ele tocando ali no 198,300 é o ponto para a gente pensar a favor da nossa compra. Caso ele suba, depois perca essa região, lá no 195,370 é mais uma região de interesse comprador. Clinton, e para vender? Para vender, a gente tem ali uma região em 200 mil até mais ou menos 200.500 até mais ou menos 200.800. O que a gente precisa pensar? Por que essa região está amarela? Essa região está amarela porque ela é uma região do gráfico de 5 minutos. Eu não opero região dos 5 minutos, eu opero região pelo menos do gráfico de 25 minutos. Então eu coloco a dos 5 minutos para eu entender o seguinte: se o preço chegar lá mitigando, eu vou esperar tocar nessa região, vou para um tempo gráfico menor, como um tempo gráfico de 2 minutos, de 1 minuto, vou esperar perder o fundo, vou esperar voltar mitigando para eu poder vender a favor do movimento dentro dessa região. Combinado? O que seria mais confortável? Se a gente tiver esse fundo perdido, a mínima de sexta-feira perdida, antes de tocar na região amarela e o preço voltar mitigando, aí sim eu posso até pensar numa entrada de risco dentro dessa região amarela. Combinou? Combinado? Então ali, mais uma vez, região de venda para o nosso índice futuro, 200 mil até... Então, mais uma vez, região de venda para o nosso índice futuro, 200.500 até mais ou menos 200.900, 400 pontos de range. Então, e a próxima região? Qual seria? A próxima região a gente vai ter ali mais ou menos 201.360 até mais ou menos 201.900. Dentro dessa região aqui vai ser o ponto onde a gente vai pensar a favor de uma nova vendinha para o nosso queridíssimo índice futuro. Combinado? Então a gente tem duas regiões na ponta vendedora para o nosso índice futuro e duas regiões de interesse comprador para o nosso índice futuro. Beleza? Vamos para o dólar. O nosso doleta, a gente tem aqui, né, um movimento de baixa. O ideal sempre é operar a favor da tendência. Então aqui foi quando perdeu nossa última região de fundo, né? Validou toda essa pernada, o preço voltou mitigando e aqui foi a região que a gente marcou dentro da nossa comunidade, né, que gerou mais de 15 pontos no nosso doleta na sexta-feira. Clinton, é mentira, você não marcou. Entra na comunidade, fica os 30 dias gratuito, assiste todas as lives de abertura, tá? Tem as gravadas que a gente fez semanas passadas, ou sexta, quinta, quarta, ficam todas gravadas, assiste as dessa semana, tá? Inclusive amanhã, segunda-feira, tem a nossa live ao vivo aqui no nosso canal do YouTube. Olha a minha cara, bem de bravo aqui, ó, que o nosso editor faz pra gente. Então, segunda-feira, 8h15 da manhã, eu vou estar ao vivo aqui com vocês pra gente fofocar mais ainda ao vivo, tá? Então, marca na agenda, segunda-feira, 8h15, a gente vai estar trocando essa ideia aqui, refinando um pouco mais essas regiões. Então, o que a gente tem para o nosso dólar? Dentro dessa região do dólar, como ela já foi mitigada, eu vou deixar ela amarela, tá? Como ela já foi mitigada, eu vou deixar essa regiãozinha toda amarela. Então, vamos lá. Como agora ela está amarela, o ideal é esperar romper essa máxima e fazer a nossa manipulação. Um candle fechando acima, um candle fechando abaixo, e aí sim a gente consegue pensar a favor do movimento vendedor. Clinton, e essa outra região amarela aqui embaixo? É uma região dos 5 minutos, tá? A gente consegue entender todo esse movimento de alta, né? Inverte o fluxo aqui num tempo gráfico menor, então ele pode agora mitigar até o ponto mais barato ali, próximo de 4.974 até mais ou menos 4.968,
para a gente pensar numa entrada de confirmação para o preço, beleza? Clinton, mas está amarela, perfeita. Como está amarelo, o ideal é chegar, vai para o gráfico de 1 minuto, né, 2 minutos, espera subir, romper o topo, quando voltar você pega a favor do movimento comprador. Vai ser uma entrada de confirmação, uma defesa do médio do player, tudo isso tem vídeo no canal explicando 100% o nosso modelo operacional. O último ponto de compra que a gente tem é caso manipule a mínima de sexta, tá? Próximo de 4.962,50. A ideia é que tenha um candle fechando abaixo, um candle fechando acima, para manipular na ponta compradora, o oposto da manipulação na região ali de 5.000, tá? Que seria a ideia da manipulação vendedora. E uma última região de venda no dólar, né, pelo nosso modelo, seria na casa de 5.027 até mais ou menos 5.047. Beleza? Essas são as nossas regiões aqui. Tem duas regiões na ponta vendedora, entendendo que essa primeira região precisa ter a manipulação, e duas regiões na ponta compradora, entendendo que a última também precisa ter a manipulação. Combinado? Agora vamos falar do mercado americano, do S&P 500. A tendência é de alta infinita, nunca foi de baixa. A gente conseguiu comprar um pouquinho, né, lá no meio do extremo, né, quando bateu ali 8, 9, 10, a gente montou algumas posições, tudo avisado dentro da nossa comunidade. A gente sempre manda lá o índice de sentimento de cripto, de B3, de mercado americano, e eu sempre falo, né, o que eu estou fazendo ou não ali dentro desses movimentos. Então vale a pena você testar e entrar na nossa comunidade. Qual que seria a ideia do nosso S&P 500? Estamos em máxima histórica, então não temos ponto de venda, tá, Clinton? Como assim? Eu quero vender. Para você vender, o índice de sentimento precisa chegar em ganância extrema. Eu vou te mostrar. Não tem região vendedora, o único ponto de venda é caso esse indicador que está em 68 passe para 75. E aí eu vou entender que nós estamos em ganância extrema, em euforia extrema. E aí eu vou desmontar as posições que a gente comprou lá quando estava em medo extremo, lá por causa da guerra. Mais uma vez eu falo para vocês, vocês estavam com medo, né, naquele momento ali, quando estava o mercado na ideia da guerra, enquanto a gente estava lá na comunidade falando que era um provável fundo da Bolsa Americana, do mercado americano. A gente chegou a bater 8, tem até uma piadinha que eu mandei lá e escrevi, bom não, mel, nosso editor vai colocar para vocês aí, eu escrevi, bom não, mel, porque estava muito barato o mercado americano, então era oportunidade para a gente pensar a favor da nossa compra. Agora a gente já está em ganância, tá? Próximo dos 68, já não tem assimetria positiva. Se subir, vai subir sem mim. A ideia é, quando chegar em extrema ganância, eu vou desmontar as posições que eu fiz comprada, né? Inclusive, posso até pensar em algumas posições vendidas também dentro do mercado americano. Vale muito a pena você entender o índice de sentimento. E olhando aqui para o gráfico, né, pensando na ideia de intraday, o movimento de alta, claro, né, o ideal é que o preço caia para a gente comprar. Primeiro ponto de compra para o mercado americano, para o S&P 500, 7,052 até mais ou menos 7,031, 20 pontinhos de range aí, tá? Perdeu essa região, a próxima região que a gente tem, 6,944 até 6,911. Essas são as duas regiões mais próximas. Clinton, se perder, aí você tem que entrar na comunidade para eu poder atualizar você lá em tempo real. Mas as duas regiões são validadas e bem fortes, tá? Qualquer gatilho comprador que você tenha nessas duas, pode ficar tranquilo para procurar a sua operação. Combinado? Atenção só ao índice de sentimento. Se ele chegar em extrema ganância, podemos ter, né, um movimento de corretivo mais forte, porque as pessoas vão estar eufóricas, né, querendo comprar a Bolsa Americana na máxima, enquanto o institucional vai estar desmontando as suas posições, querendo vender caro para você. Combinado? Ouro. O que a gente tem no ouro, né? A gente tem ali no intraday, né? Vem rompendo topos dentro desse movimento. Então, com isso, ele tem que mitigar até o ponto mais barato para dar a nossa primeira compra, tá? Primeira regiãozinha de compra no ouro, 4,770. Segunda regiãozinha do ouro ali, 4,710. Então, qualquer uma dessas duas regiões, eu sou comprador do ouro para levar o ouro até a região de 4,990. Chegando ali em 4,990, eu vou procurar argumentos para vender o nosso queridíssimo ouro para trade, tá? Isso aqui tudo é curto prazo, é gráfico de 1 hora e 5 horas. Então a gente está falando de um curto prazo, né? Pegar o seu 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1, sair e esperar o mercado andar, beleza? DXY. O que a gente tem no nosso queridíssimo DXY? Aqui é uma linha de boss do gráfico diário, né? Que foi onde o preço de fato parou. Agora a expectativa é que ele venha cumprir o objetivo até a região de 98,810, né?
primeiro ponto que a gente pode pensar a favor da venda. Segundo ponto para a gente pensar a favor da venda e último ponto no curto prazo, tá? 99,394. Aqui sim também seria uma vendinha para o nosso DXY. Essa região que ele está aqui agora é muito importante, tá? Porque é uma linha de boss do gráfico diário. E essa linha de boss, teoricamente, é para ser forte. Caso ela seja perdida, ela vai ser perdida com um desequilíbrio, porque o player vai ser estopado e vai acontecer essa barra. E com isso, a gente vai chegar ali próximo da regiãozinha de 96,929 como último ponto de possível parada do preço após a região de rompimento do último topo. A gente vem montando aqui, inverteu o fluxo dentro desse cenário, então tudo isso aqui seria uma mitigação do preço e ali próximo dos 96,929 seria o último ponto comprador para o player do DXY. Beleza? Trouxe o Brent para vocês aqui também para mostrar um detalhe. Ele parou exatamente no nosso estudo enviado na comunidade. Aqui é uma linha de boss do gráfico semanal, mostrando que, e agora parece que o Estreito de Hormuz, eu nem sei o que é isso, tá? Só para vocês entenderem, eu nem sei o que é isso. Não me interessam essas notícias aí, eu vejo aí a galera falando, eu entendo só o gráfico, está barato, eu compro, está caro, eu vendo e já era. A lógica aqui é entender o seguinte, aqui parou numa linha de boss semanal, era um ponto para a gente pensar a favor da compra. Então a expectativa aqui é que o preço, né, dê continuidade a esse movimento e chegue ali próximo de 96,286 como um primeiro ponto de venda para o nosso Brent. Se essa região for perdida, tá? É uma região bem forte do Brent, né, ali de $84 mais ou menos. Se for perdida, a gente vai ter o Brent na casa de 71 doletas, beleza? Para vocês não ficarem nessa euforia aí, nesse medo relacionado ao vou comprar o Brent, vou vender por causa da notícia. Geralmente, quando você for operar o Brent, você já estará na ponta contrária, tá? O movimento já foi feito. Fica atento a esse cenário. E o último ponto de venda que a gente tem para o Brent tá na casa ali de 102,550. Isso aqui é um gráfico de 1 hora e 5 horas, tá? Então você tem que entender e ter essa percepção que aqui é um trade mais curto. Eu pego 2, 3, 4 para 1 e já era. Não é para montar posições de longo prazo aqui dentro desses estudos. São estudos de trade, de curto prazo. Por último e não menos importante, o nosso queridíssimo Bitica. O Bitcoin, né? A gente está com a regiãozinha de venda marcada ali, já tem mais ou menos alguns dias, né? 79,876. Aqui eu sou parceiro na venda do Bitcoin. Provavelmente aqui deve sair uma notícia ruim, tá? Para a gente poder pensar na venda. Então já fica esperto aí que próximo de $80 mil vai ter alguma notícia ruim para o Bitcoin e a gente vai procurar argumento para vender o Bitica. Da mesma forma que aqui, próximo de 75,100, né, a gente vai procurar argumento comprador. Um próximo argumento comprador que a gente tem para o Bitica também, 72,400. Tem até uma liquidezinha que foi deixada aqui, né, na região de 73,500, que ele pode ir lá capturar em 72,400. Combinado? Então é isso. Se você chegou até o final do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal. A gente está crescendo bastante. Tá? Queria agradecer a todos vocês, o empenho de vocês. Eu sei que vocês queriam a Ari volta semana que vem, mas hoje eu tô por aqui, então tamo junto. Um beijo, um abraço, é nóis. Bebam água, usem stop e não façam preço médio. Tamo junto e boa semana.